Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora para o número 11.2.4, um templo para todas as religiões. Bom, nesse ponto aqui eu quero falar um pouquinho como o anticristo vai propor que seja o templo em Jerusalém. Hoje, os responsáveis pelo monte do templo e que dirigem as propostas de construção do templo, eles já falam em um templo ecumênico. Isso é o que os israelitas hoje já falam, um templo para todas as religiões. Eles propõem isso. E vejam o que já está acontecendo no mundo preparando esse caminho. O comentário diz: o anticristo deverá propor uma união entre todas as religiões. O caminho já está sendo preparado. Em Berlim, Alemanha, um templo está sendo preparado para receber todas as religiões, literalmente. A reportagem, que eu coloquei aí no material didático, diz: igreja, mesquita, sinagoga. Berlim terá primeiro templo para unir religiões. Eu extraí essa reportagem em 1/6/2020. Diz o seguinte: contrariando qualquer conservadorismo em relação à religião, a cidade de Berlim, na Alemanha, ganhará um templo, o The House of On, que une 3 religiões monoteístas: islamismo, cristianismo e judaísmo. Mas como isso é possível? Simples. A construção será um edifício de tijolo com uma torre alta e quadrada no centro, com um pátio onde ficarão as casas de culto das 3 religiões, a sinagoga, a igreja e a mesquita. Claro, cada uma terá seu espaço lá dentro. Mas a principal ideia, segundo o pastor Gregor Horberg, um dos criadores do projeto e representante da igreja protestante, tá? Alguns falam que eu persigo as igrejas protestantes, né? Você veja, isso aqui foi extraído na íntegra lá do comentário. E quando eu digo que as igrejas protestantes, elas preparam o caminho do anticristo na doutrina liberal que elas pregam, tá ok? Então veja também, essa notícia é um pastor protestante, sempre lembrando que a Assembleia de Deus não é protestante, nunca foi e nem nunca será, não quer ser. A Assembleia de Deus não saiu da Babilônia apocalíptica, tá ok? Então esse pastor protestante, tá ok? Qual é a proposta dele? É usar o local como espaço de discussão e diálogo, tentando trazer pessoas que não têm fé também. Interessante é que a The House of On será construída no local onde ficava a igreja de St. Petri, primeira igreja de Berlim, que data do século XII e foi duramente atingida no final da Segunda Guerra Mundial. Então, este é um dos exemplos que nós encontramos de atitudes no mundo que estão preparando o caminho do anticristo. Uma igreja em que cristãos, eles chamam, né? No caso, quem vai participar são católicos e protestantes. Eu duvido que algum evangélico da Assembleia de Deus, da Igreja Batista Evangélica, de outras igrejas evangélicas, participem desse culto, porque os evangélicos, pelo menos até hoje, né, eles têm deixado de lado o ecumenismo. Não? Algumas igrejas neopentecostais aí têm adotado o ecumenismo, mas em geral a Assembleia de Deus ela não quer participar do ecumenismo, porque o ecumenismo significa você, um budista, um muçulmano, todos se unirem e fazerem uma oração ao mesmo Deus. O muçulmano ele não ora ao mesmo Deus que eu oro. Nós temos que respeitar a religião muçulmana, temos que respeitar todas as religiões, mas temos que saber que eles oram a um Deus diferente, eles buscam um Deus diferente. E como eu sempre digo, né, os protestantes,
as notícias que nós vemos de Lutero, de Calvino, né, e da história das igrejas protestantes, sempre repetindo, o fundador da igreja presbiteriana no Brasil se dizia maçom, ou seja, maçonaria é satanismo, isso não combina com o cristianismo. Hoje, uma das maiores autoridades presbiterianas no Brasil, Isaías Maciel, você pesquisa ele na internet, ele está lá com a sua roupa de maçom. Então, esse é um exemplo de trabalho sendo feito, preparando o caminho para o anticristo. Quando o anticristo chegar e propor em Jerusalém um templo para todas as religiões, isso vai ser considerado normal, até pelos judeus, porque hoje já é a postura dos líderes do Monte do Templo, aqueles que trabalham pela construção do templo. Eles usam até profecia dizendo que todas as nações adorarão a Deus, ok? E eles falam, então será aberto a todas as religiões. A profecia de Isaías, a profecia de Ezequiel, de Zacarias, que fala das nações adorando, descreve elas adorando ao Deus de Israel, ao Deus da Bíblia. Não está falando de um budista vir no templo de Israel adorar ao Deus dos budistas, não. Então, esse aqui é um exemplo. Eu coloquei o link aí para vocês poderem pesquisar, porque a tendência é que essas notícias, esses templos,